Olá a todos, meu nome é Ana Clara Barbosa de Almeida e eu participei do projeto de iniciação científica com bolsa pela Fundação Araucária no campus de Marechal Cândido Rondon. Com a orientação do professor e doutor Wagner José Moreira, nosso trabalho se intitula como Levantados do Chão, Movimentos Sociais de Luta pela Terra e pela Reforma Agrária no Brasil, 1950-2000. Como objetivos principais dessa iniciação científica, compreendemos leitura, fichamento e problematização da historiografia sobre os movimentos sociais de luta pela terra e pela reforma agrária no Brasil entre 1950 e 2000, cotejar e interpretar materiais históricos sobre os movimentos sociais de luta pela terra e pela reforma agrária no Brasil entre 1950 e 2000, e qualificar o acadêmico nos procedimentos históricos para a produção de conhecimento. Para material e métodos, então, fizemos uma leitura bibliográfica de artigos acadêmicos sobre movimentos sociais de luta pela terra e tivemos contato com entrevistas transcritas e métodos de como inseri-las na pesquisa histórica. Portanto, identificamos alguns aspectos característicos da história oral, tal como a oralidade, a construção da narrativa por meio de uma memória e, assim, os significados atribuídos por ela, além do contexto social e das experiências vividas após os acontecimentos do relato, que influenciam na narrativa do entrevistado. Entendemos a subjetividade da fonte oral a partir desses aspectos, assim como pela parcialidade do entrevistado e as perguntas conduzentes do entrevistador. As recordações do ouvido são ativas, então aquilo que aconteceu ontem já é uma memória e já é um aspecto influenciador na história que se contará amanhã. Então, assim, esses aspectos eles ressaltam a subjetividade da fonte e contribuem para a discussão sobre a veracidade da fonte oral e a sua credibilidade. Verificamos também uma variedade de fontes e realizamos um trabalho refinado com as obras audiovisuais, os documentários, que foram relevantes para aprimorar a prática historiográfica desse trabalho. Partindo então para resultados de discussão, fizemos a leitura sobre as ligas camponesas, começando com o Rangel, que apresenta uma diversidade de documentos em sua obra, com entrevistas transcritas e uma miríade de metodologias, revelando as relações sociais entre trabalhadores rurais e os proprietários de terra, expondo as práticas abusivas das décadas de 1950 e 60, que ainda refletiam características patrimoniais da época das oligarquias. O documentário Cabra Marcado para Morrer também traz cenas dos militantes das ligas camponesas e o impacto que a ditadura militar causou em suas vidas, sendo destaque para a trajetória de Elizabeth Teixeira. O filme aborda dois tempos temporais, o de 1964, quando o projeto inicial ainda era um filme para contar sobre João Pedro Teixeira, e em 1984, quando o filme foi retomado após a ditadura militar e conta histórias através de entrevistas dos camponeses atores e dos militantes das ligas camponesas de 1960. Então, eu trouxe aqui a citação de uma conversa que Manuel fala que teve com João Pedro Teixeira, que mostra a motivação de persistir no movimento para que a realidade deles mudasse, que é: eu posso até morrer lá na bala, mas é melhor que morrer aqui de fome. E isso evidencia essa motivação de persistir, lutando para que a realidade mude, e é um aspecto que continuaremos vendo em muitos outros relatos também sobre a luta pela terra.
Para compreender a formação do MST no Brasil, iniciamos a leitura com Fernandes, um geógrafo que constrói sua narrativa a partir de entrevistas, mas sem citá-las diretamente, o que distancia o leitor das pessoas envolvidas na formação do MST e limita a compreensão das ocupações e das motivações dessas pessoas pelas ocupações pela reforma agrária. Stedley, também entrevistado por Fernandes, mostra diversos setores do MST desconstruindo preconceitos e a visão sensacionalista da mídia. Nesse livro, Brava Gente, temos contato tanto com as perguntas de Fernandes quanto as respostas de Stedley. No documentário de Márcia Paraíso, acompanhamos as trajetórias das mulheres sem terra no MST. Então, assim, temos contato com a presença das mulheres na rotina militante, a independência dessas mulheres e as relações conjugais que elas possuem e como o movimento impacta essas relações, a conscientização e educação do sem terra sobre sua classe social, e em muitos momentos percebemos como elas denunciam a injustiça que sofrem tanto dos fazendeiros e jagunços quanto da justiça brasileira. E a Miriam fala, por exemplo, sobre como as ocupações são um meio deles se mostrarem ativos, de mostrarem, pedirem que as autoridades acordem, que eles estão ali esperando também apoio, porque eles ocupam terras que ninguém está usando, mas que são terras que poderiam estar sendo utilizadas para trabalhar, que é o que eles desejam ali com aquelas ocupações. Então, outro aspecto importante que vemos tanto no documentário de Paraíso quanto no livro Brava Gente e em Cabra Marcado para Morrer é sobre o amor e a crença à luta, que o militante ele precisa ter amor à luta, acreditar que ela fará uma diferença para que num primeiro empecilho, numa primeira dificuldade, ele não recue. Então, Cidinha fala sobre isso mais especificamente. Ela cita que sem amor à nossa causa nós não chegamos a lugar nenhum. E Elizabeth Teixeira também fala que agora que ela retomou o seu nome, depois da ditadura militar, ela pretende voltar a ser uma voz ativa na luta pela terra e que nunca esqueceu a luta, mesmo durante os anos da ditadura em que ficou escondida. A leitura e a exibição das obras analisadas nessa iniciação científica nos mostra como as entrevistas gravadas ou transcritas ajudaram a construir o cenário de luta pela terra e pela reforma agrária no Brasil durante a segunda metade do século XX, onde uma realidade compartilhada entre os camponeses e os sem-terra fortaleceu a resistência e a vitória das ocupações desse período. Então, essas realidades elas são frequentemente ignoradas pelos meios de comunicação, pela mídia hegemônica, que prioriza uma imagem distorcida dos movimentos sociais de luta pela terra. Então, o compartilhamento dessas realidades, desses relatos, se torna fundamental para a desmistificação desses falsos preceitos. Em conclusão, a leitura dessas obras foi essencial para o crescimento intelectual e acadêmico sobre os movimentos sociais de luta pela terra do Nordeste ao Sul do país. Foi possível ter contato com entrevistas, documentos governamentais e periódicos da época que aprimoraram o modo como utilizamos essas fontes e os métodos que seguimos para trazê-las na pesquisa histórica. Também identificamos as relações entre camponeses e patrões, os sentimentos e narrativas sobre a luta pela terra e compreendemos a história e historiografia dos movimentos sociais pela reforma agrária no Brasil, destacando a importância das mulheres no cotidiano militante. Ainda analisamos como a relação entre entrevistado e entrevistador, a temporalidade, a memória e os contextos sociais influenciam nas narrativas trazidas por eles. Por último, agradeço à Fundação Laura Cara pela possibilidade de bolsa, importantíssima para o desenvolvimento da presente pesquisa.